no PPG Plan do Juan, a nossa aula inaugural, né? Bem-vindos os calouros, né? Não sei se não vou pedir para vocês levantarem a mão, mas sejam todos, né? Os calouros, as calouras, os caloures, são todos, né, super bem-vindos. Essa aula aqui, né, foi preparada para vocês, né, e para os veteranos também, e nós temos também calouros do PPG Plan. Né? Então, consideramos nesse momento bastante especial, né, no nosso campo de pesquisa, né, de docência. Eu vou pedir, né, temos aqui a presença bem honrosa do diretor da FAED. Muito obrigada, Celso Carminati, Eu vou pedir para você vir à mesa, então, por favor. Nós vamos fazer inicialmente uma breve cerimônia de abertura, porque é um momento nosso. Vou pedir para a chefe do departamento, professora Amanda, por favor. Pode. E vou pedir para a nossa coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Socioambiental, a professora Samira Kauchak, por favor. E, imediatamente, eu já vou passar a palavra para a professora Samira, depois para a professora Amanda e, por último, o diretor-geral. Muito obrigada, Isa. Alcance. A Isa já... Mais perto? A professora Isa já fez as apresentações, já abriu essa sessão, essa aula inaugural, esse momento especial, especialmente para o PPG Plan, mas também para o Departamento de Geografia. Então, sem mais, eu quero desejar as boas-vindas para estudantes que estão chegando no PPG Plan, no mestrado e doutorado. Da mesma forma, desejar boas-vindas ao novo semestre de estudantes veteranos e veteranas e veteranes, e também para o departamento, estendo as boas-vindas para o Departamento de Geografia, do qual somos parte. Dessa forma, aproveito para agradecer também à palestrante, e o fato de ser uma aula inaugural conjunta fortalece ainda mais essa integração entre pós e graduação, que é fundamental tanto para o crescimento da graduação como da própria pós. É fundamental a integração, graduação e pós-graduação, e a aula inaugural conjunta consolida esse nosso pensamento, essa nossa perspectiva, essa nossa prática. De novo, bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. E passo a palavra, então, já para a professora Amanda. Bom, também queria agradecer o convite da Renata, né, de estar aqui hoje nessa cerimônia de abertura dessa aula inaugural, né, do Departamento de Geografia e do PPG Plan. Também quero desejar a todos uma ótima palestra, né, que aproveitem bem, né, a professora que veio de longe, trouxe o calor hoje aqui para nós, né, porque a gente iniciou a semana aqui num frio. Eu peguei um casaco bem quente no início da semana para usar, e agora, hoje, um calor, né? Hoje tem que ser uma roupa bem fininha, porque ela trouxe mesmo o calor para a gente, e com certeza vai acalorar a nossa noite aqui hoje, né, com a exposição, que não só os alunos do PPG Plan, colegas, né, do Juan, mas também da graduação de Geografia vão aproveitar muito bem, né, esses conhecimentos. Então, eu quero desejar boas-vindas a todos os estudantes, todos os alunos, né, de graduação, pós-graduação, aos colegas também que trouxeram, né, os veteranos para participar hoje aqui. Sejam todos muito bem-vindos, né, que tenhamos uma ótima noite e que aproveitemos bem. Passo a palavra ao diretor Celso. Boa noite. Obrigado pelo convite. Cumprimentar a professora Samira. Acabei de conhecer hoje, fizemos uma reunião há pouco. A professora Amanda, a professora Renata
e, obviamente, a professora Isa, decana do departamento e do programa de pós em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Socioambiental. Lembro muito bem quando a professora Isa coordenava, juntamente com mais alguns colegas, a elaboração da proposta deste curso, que hoje é um curso de excelência com mestrado e doutorado e reconhecimento aqui no Brasil e no mundo. Então, acolher a todos, a todas e todes, dar as boas-vindas. Como disse a professora Samira e a professora Amanda, essa relação entre a graduação e a pós-graduação precisa ser fortalecida cada vez mais. É uma relação necessária. Ao longo dos últimos anos, temos feito no centro as semanas acadêmicas integradas entre os cursos de graduação, com participação ainda pontual da pós-graduação em algumas atividades da graduação. E precisamos intensificar isso mais ainda, né, professor Jairo? Precisamos aumentar essa nossa relação. Acolher também a professora Maria Rita, que nos brinda com a sua presença aqui, de uma outra universidade pública, que conosco se soma também nas posições de defesa do ensino público, do ensino gratuito, do ensino de qualidade. Portanto, são instituições que, ao longo dos últimos anos, resistiram ao debacle, né? A tentativa de derrota que nacionalmente as instituições públicas foram relegadas. E hoje precisamos estar juntos para nos fortalecer mais ainda, para que as políticas educacionais do Ministério da Educação, da CAPES e do CNPq venham de encontro com as nossas necessidades, com mais bolsas para os programas de pós-graduação, alimentando assim a necessidade e a importância da permanência estudantil. Essas bolsas contribuem nesse processo, não podemos ter evasão. A pós-graduação precisa ser uma referência para que isso resulte na produção de conhecimento e resulte na produção de ciência, para mostrar aos negacionistas desse país a importância da universidade, daqueles que questionam e duvidam do nosso papel na sociedade. E aqui estamos resistentes, fortes, organizados e defendendo coletivamente as instituições públicas. Obviamente que elas fazem parte de uma sociedade que, conjuntamente com as iniciativas da sociedade civil, privadas também funcionam de forma organizada. Então, desejar a todos um bom evento, uma boa atividade. E eu estou muito curioso, eu fiquei lendo e pensando no título da conferência que vocês criaram. Eu fiquei pensando que interpretações daríamos para o Brasil hoje, dos últimos tempos, e o que pensamos para a frente. Certamente aqui terá um diálogo muito importante para nos possibilitar a compreensão deste tema que foi proposto para esta aula inaugural da graduação e da pós-graduação. Então, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Obrigado e um bom evento. Agradeço, né, ao Celso, a Samira e a Amanda. Eu peço, então, para a mesa se desmanchar. Muito obrigada, né, por suas participações e suas falas. E eu gostaria, então, tenho a honra, né, de convidar a nossa professora dessa aula magna, a professora doutora Maria Rita. Por favor, fique à vontade. E eu acho que vamos apagar depois aqui na frente as luzes, mas antes ainda eu vou pedir para que o Juan, então, faça a devida apresentação da professora. Boa noite. Caros colegas, hoje tenho a honra de apresentar a palestrante Maria Rita Ivo de Melo Machado, uma figura notável em nossa comunidade acadêmica, com uma trajetória impressionante.
Maria Rita conquistou sua graduação e mestrado em Geografia pela Universidade Federal de Pernambuco, seguido por um doutorado em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo. Durante sua carreira, Maria Rita teve a oportunidade de trabalhar como professora da Rede Estadual de Educação de Pernambuco, enriquecendo sua experiência no campo da educação. Atualmente, ela é professora do Programa de Pós-Graduação em Agroecologia e Desenvolvimento Territorial na Universidade Federal Rural de Pernambuco, além de coordenadora da Cátedra Manuel Corrêa de Andrade, líder do grupo Rede de Pesquisadores Itinerário do Pensamento das Ciências Humanas, bem como vice-líder do grupo de pesquisa Produção do Espaço, Metropolização e Relação Rural e Urbano. No entanto, gostaria de ressaltar algo especial sobre Maria Rita. Ela teve a sorte de ser orientada pelo renomado professor Manuel Corrêa de Andrade, que infelizmente não pôde acompanhá-la durante o doutorado devido a seu falecimento. Porém, nas palavras de Maria Rita, expressas em sua tese, fica evidente a influência marcante e o impacto significativo que Manuel teve em sua formação. Ela o descreve não apenas como um professor orientador, mas como um amigo que a ajudou a crescer como ser humano e como geógrafa. Hoje, Maria Rita continua a honrar o legado de Manuel Corrêa de Andrade, renovando e trazendo novos projetos sobre a importância desse grande professor para a geografia brasileira. Sua dedicação é notável e não hesito em afirmar que ela se tornou a maior perpetuadora desse legado, mantendo viva a memória de Manuel de todas as maneiras possíveis. Gostaria de encerrar com a citação do próprio professor Manuel Corrêa, que resume perfeitamente a abordagem de Maria Rita. Abre aspas. Um professor nunca é dono da verdade. É um guia, um indicador da verdade que cada estudante deve encontrar para si mesmo. Um bom professor é apenas um catalisador. E é assim que Maria Rita atua, sempre apoiando cada projeto dos membros da Cátedra Manuel Corrêa de Andrade. Para mim é uma honra compartilhar projetos profissionais e pessoais com você, Maria Rita. Que esta palestra seja uma oportunidade para enriquecermos nossos conhecimentos e inspirar-nos com seu trabalho brilhante. Obrigado. Fiquei sem graça agora. Boa noite, estamos escutando? Eu não tenho uma voz potente que meus colegas, né? Celso, Amanda, Samira e Juan, eles têm, então preciso me concentrar aqui no microfone para vocês me escutarem. Obrigada, Juan. Fiquei emocionada. Muito legal ouvir essas palavras. Juan nunca foi meu aluno, de fato. Juan me conheceu numa palestra que eu fui dar na Universidade de Pernambuco, não foi isso, Juan? E aí ele mandou um e-mail para eu ler um trabalho dele, para ajudar ele em algumas coisas, e aí a gente foi ficando amigo, né? E nesse processo de formação dele, nem participei da banca, inclusive, dele de monografia, e ele se voluntariou para me ajudar no evento dos 100 anos do Manuel Corrêa, que a gente passou um ano organizando, ano passado, foi em agosto do ano passado. E aí a gente só veio trabalhando, fazendo muitos trabalhos juntos, e aí agora ele vem com essa colocação bem bonita. Obrigada. Não só obrigada a Juan, mas obrigada também a Renata, que está aqui escondidinha e que teve essa ideia de juntar a graduação, né, de licenciatura, bacharelado e a pós-graduação. É um diálogo e uma colocação, professor Celso, que eu faço sempre lá na Universidade Federal Rural de Pernambuco, que a gente tem que propiciar esses momentos de união das graduações com as pós-graduações. Essa troca ela é muito importante, né? E principalmente se a gente está falando de geógrafos, mas também a troca interdisciplinar. Recentemente, eu sou uma professora, sou geógrafa de formação, como o Juan já explicou, mas eu não tenho um curso de geografia na minha universidade. Então, eu só dou aula para pedagogos, economistas, né, estudantes de pedagogia, de economia, de ciências sociais, de história. Né, eu faço parte do departamento de história. Oficialmente, eu só fiz metade do curso de História, mas eu digo que eu terminei o curso de História, porque eu continuei assistindo às aulas, mesmo depois de ter trancado o curso. Eu fazia ao mesmo tempo Geografia,
na Universidade Federal de Pernambuco e História na Universidade Católica de Pernambuco. E minha mãe, como fazia o curso de História, eu continuei acompanhando ela em sala de aula, mesmo depois de ter trancado, porque eu já estava, assim, de manhã aula, de tarde estágio, e bolsa, e à noite e universidade também, às vezes estavam, no meio do que depois de 2 anos a gente cansa um pouco. Né? Então, agradecer à professora Renata pelo convite para eu estar aqui. Né? A professora Isa também, que compartilhou hoje os aprendizados com a banca de Ruan sobre a territorialização LGBTQIA+, lá em Recife. Né? Acho que a gente tivemos trocas de ideias bem interessantes e apontamentos na qualificação de Ruan para ele decolar e seguir com maior firmeza. Né? Agradeço também a Amanda as colocações, a Samir, né? Também pela recepção da minha vinda por aqui. E a todos vocês, eu espero que vocês gostem das colocações que eu vou fazer, das observações, né, que não vale só para o Manuel Correia, mas eu acho que vale para como a gente vai pensar em produzir o nosso conhecimento geográfico. Eu acredito que o Manuel Correia, talvez vocês já devam ter escutado. Vou fazer só uma pergunta aqui. Quem já ouviu falar em Manuel Correia de Andrade? Que bom que tem um quantitativo grande, porque Manuel Correia de Andrade, inclusive, ele é utilizado em muitas teses para explicar a história de formação do pensamento geográfico. Né? Então, ele é uma figura emblemática, ele auxilia, de fato, a gente a entender esse percurso de formação, de como a gente está produzindo a geografia. E ele faz parte de uma escola que vai trazer um novo modelo de produzir geografia, que vai desdobrar depois no que a gente chama hoje de geografia... Eita, para cá, não é isso? Espera aí que eu tô... Deixa eu me ambientar com isso aqui, espera aí. Está desligado, precisa ligar. Um ponto importante. Agora, passou? Ainda não. Espera aí. Bom. Passou? É para a distância, né? Agora pegou o jeito. Acho que foi na manivela aqui, mas acho que vai. Então, veja, a gente, para eu contar um pouco da história do Manuel Correia de Andrade, eu estou falando que no ano passado a gente teve um evento comemorativo dos 100 anos do Manuel Correia de Andrade. Fica bem claro que ele nasceu em 1922. Né? Está fazendo 101 anos que ele nasceu. Não nasceu em Recife, né? Apesar de ser um geógrafo pernambucano, que vocês aqui em Santa Catarina conhecem e ouviram falar, porque ele é uma referência nacional e internacional, e a gente vai descobrir um pouco hoje o porquê ele é uma referência, né? E como já diz o próprio nome, como ele contribuiu para a interpretação do Brasil. E não só ele, né? A gente tem outros pensadores que também contribuíram para a gente interpretar o Brasil. Mas eu vou explicar também o que significa essa interpretação do Brasil, que o Celso já mencionou. Então, ele nasceu em 1922 e foi para Recife estudar. Por que ele foi para Recife estudar? Ele nasceu numa região, que eu acho que tem na próxima página aqui, ó, numa região que a gente chama a região da Zona da Mata. Deixa eu ver se eu consigo... Aqui, pronto. Nesse município aqui pequenininho, chamado Vicência, na Zona da Mata. Recife, deixa eu chegar um pouquinho mais perto aqui. Recife é essa área aqui, que acho que não está dando para vocês verem. Certo? Então, é mais ou menos próximo, 1 hora e pouca de carro, a gente chega no Engenho Jundiá, que é no município de Vicência, onde o professor Manuel Correia de Andrade nasceu. Ele era pobre de sua origem? Não. Ele nasceu na região da Zona da Mata, que em Pernambuco significa que é uma região dominada pela cana-de-açúcar. Né? A gente tem o que a gente vai chamar da civilização do açúcar dominando na área. E ele nasceu filho de um senhor de engenho, portanto, com a condição financeira extremamente favorável. No entanto, o que é que ele vai ter de diferencial nele? Um olhar solidário sobre os trabalhadores que estavam sob a tutela da sua família. Né? Ele vai dizer, olha, essas relações de trabalho aqui, elas são extremamente estruturais e elas não vão permitir que os meus amigos que brincam comigo aqui no engenho, eles consigam mudar sua condição. Eles vão continuar perpetuando a estrutura social dos próprios pais, do corte da cana, né? Da moagem,
desses trabalhos que são degradantes. Mas ele fez isso de uma forma extremamente inteligente, né? E um dos elementos que pode parecer uma contradição, que vocês devem conhecer também, outro intérprete do Brasil, que é o Gilberto Freire, né? Que ele é tido muito como um elitista. Mas o livro Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freire, mudou bastante a perspectiva do professor Manuel em olhar esses trabalhadores. Então, apesar de ser, e eu tenho as minhas críticas também, a Casa Grande e Senzala, assim como Sobrados e Mucambos, né, de como ele vai interpretar esses trabalhadores, de como ele vai analisar as mulheres negras, ele tem o seu valor. E influenciou também o Manuel Corrêa de Andrade, que ele coloca como sendo uma das obras principais. Certo? Então, ele vai para 1933, ele vai estar em Recife, porque a família dele percebe que ele tinha esse gosto, esse afinco pela leitura, pelo estudo, né? E diz assim, olha, a gente quer que você vá morar em Recife, e enviou ele para Recife para estudar nas escolas mais renomadas de Recife daquele momento. Certo? E ele entra, obviamente, numa faculdade. Inicialmente, ele entra em Direito, porque, afinal de contas, um rapaz, um jovem, de uma família, né, oligárquica da cana-de-açúcar, ela não ia trabalhar, ela não ia ser historiador e geógrafo, né? Então, ele tem que convencer a família de que ele tem o valor dele. Ele vai fazer o curso de Direito. Mas, nesse meio tempo que ele está fazendo o curso de Direito, ele consegue, por sua responsabilidade, também entrar na faculdade de História e Geografia, 1943. Como assim, professora Maria Rita? Ele fazia 3 faculdades ao mesmo tempo? Não. Naquele momento, História e Geografia era o único curso. Essa cisão que a gente vai fazendo. Curso de Geografia, depois curso de História. Depois a gente faz uma cisão dentro da própria Geografia, né? Curso de Licenciatura, curso de Bacharelado. Ela é mais recente. Lá na Universidade de Pernambuco, Universidade Federal de Pernambuco, onde eu fiz a minha graduação, minha turma foi a primeira turma que teve essa separação, né? Que antes você fazia Geografia. E no percurso você decidia se você queria ser bacharel ou licenciando. E aí no meu ano, que foi quando eu entrei na universidade, vou me denunciar aqui mais ou menos, né? 2001, eu entrei na universidade. Foi a primeira turma que fez a separação. A gente teve o curso, ou você fazia vestibular, que hoje em dia nem é mais vestibular, eu acho, né? Ou para licenciatura, ou para bacharelado, certo? Então, a gente tem essa modificação. Naquele momento, não. O curso era único, de História e Geografia na Universidade Católica de Pernambuco, que é uma universidade privada. E aí ele segue e faz as 3 formaturas, no único ano, né? Em 1945. Em 1952, a gente tem aqui já algumas datas emblemáticas. Ele é nomeado pela Cátedra de Geografia Física. O que é que a gente percebe? Né? O professor Manuel Corrêa de Andrade. Alguém sabe me dizer aqui qual a principal área que o Manuel Corrêa de Andrade é conhecido? Nas suas publicações? É na Geografia Agrária. E, no entanto, a gente coloca aqui ele. O primeiro concurso que ele faz dentro da universidade foi para assumir a geografia, uma disciplina da Geografia Física. E ele era professor assistente de Gilberto Osório. Né? Quem é aqui, eu acho que... Como é o nome, meu Deus? Esqueci, que é da Morfologia. Talvez tenha ouvido... Jaime, desculpa, Jaime. Jaime, né? Jairo. Já deve ter ouvido falar de Gilberto Osório, né? Então, ele era uma referência. O Manuel Corrêa de Andrade foi professor assistente do Gilberto Osório, lá em Pernambuco, na cadeira de Geomorfologia, certo? Geografia Física. Então, ele ainda tem outros elementos que vai colocar ele como um professor interdisciplinar. Lembra que eu falei aqui? Não só colocar os graduandos do curso com os pós-graduandos, mas cursos diferentes. A gente tem temas norteadores, né, que são em comum, do historiador, do geógrafo. Então, como é que a gente pode criar esses espaços de debate? Né? A pós-graduação que eu faço parte, sempre na sala de aula, são 3 professores. E tem que ser cada um de uma formação diferente. A gente enlouquece, porque a visão da gente de território é uma. A minha, no caso. A do meu colega, que é agrônomo, é outra. E a do colega, que é sociólogo, tem outra diferente. Então,
Então, no final das contas, ninguém sai entendendo nada. Nem a gente, até nós, professores, a gente vai criando outras visões. Isso, apesar de gerar uma certa confusão, depois organiza as coisas, né? Vai concatenando. Desorganiza inicialmente, mas depois vai concatenando. E gera um debate muito bom. Essa data aqui é importante a gente guardar, porque ela é emblemática. 1963. É lançado o livro, que é o livro mestre do Manuel Correia, né? Que é A Terra e o Homem no Nordeste. Certo? Como surgiu esse livro? Esse livro, na verdade, ele foi uma encomenda do Caio Prado Júnior. Mas não foi uma encomenda só para o Manuel Correia, né? O Caio Prado fez a encomenda para outras pessoas também. Em qual sentido? Olha, eu quero alguém que fale sobre a questão agrária do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste, do Sudeste e do Sul do Brasil. Cada um vai fazer de uma região. O único que entregou este material foi o Manuel Correia. O único. A disciplina, desde 1973, é uma coisa rara, né? Então, não é um privilégio da nossa geração. E o Manuel Correia fez essa entrega. Lembrando que o Caio Prado, naquela ocasião, ele era dono da editora, acho que alguém pode conferir depois aí na internet, mas ele era dono, acho que da editora Brasiliense, se eu não estou enganada, e publicou esse livro pelo sul do país. Mais adiante, esse livro, A Terra e o Homem do Nordeste, ele vai ganhar o prêmio de um dos 100 livros mais importantes do Brasil, segundo a Academia Brasileira de Livros, eu acho. Acho que é isso também. Certo? Então, ele vai ter uma representação simbólica, né, e de explicação do Brasil muito forte, né? A partir do Nordeste, a gente consegue entender também o processo de ocupação econômica e social e territorial do Brasil. Esse livro ele vai ter esse emblema na perspectiva nacional. Ele vai conseguir fazer essa explicação. Outra data, aliás, outro ano que é importante, mas que acaba sendo o mesmo ano, é a gente perceber que aqui, ó, Agência de Planejamento e Pesquisa de Pernambuco, CONDEP, e diretor do Grupo Executivo de Produções de Alimentos, o GEPA. Certo? Essa agência que a gente vai chamar de CONDEP e o GEPA são agências estatais, né, do estado de Pernambuco. O CONDEP, com a intenção de pensar o planejamento do estado, e o GEPA na distribuição de alimentos. Ele assume o GEPA aqui às vésperas do golpe militar, no governo que vocês devem ter ouvido falar, de Miguel Arraes. Certo? Miguel Arraes, em Pernambuco, ele era tido como o pai dos pobres, e principalmente da população rural. Ele tinha uma preocupação específica com os trabalhadores rurais. E sabendo do lançamento desse livro, entendendo a importância de Manuel Correia sobre as questões do espaço agrário, ele chama o Manuel Correia para pensar e refletir sobre a questão da produção e distribuição de alimentos. Voltando para a gente entender Pernambuco. E a região que o Manuel Correia nasceu, né? Que é a região da Zona da Mata, uma área de monocultivo, né? Extremamente com a disparidade social muito forte como característica, mas ele é chamado também por Arraes, que apesar de ser governador, que era governador e também fazia parte da elite, né? Tinha essa preocupação com esse perfil, com a população dos agricultores e dos trabalhadores rurais como um todo. E o Manuel Correia de Andrade, o que é que a gente viu? Formado em Direito, né, em História, em Geografia, vai fundar depois a pós-graduação em Economia, vai fazer o doutorado dele também em Economia, veja a interdisciplinaridade, que ele vai capilarizando pelas áreas do conhecimento, né, que é uma coisa rara nos dias de hoje, mas naquele momento era mais comum. Certo? Então, ele vai colocar, cadê? Ele vai integrar em 68, aqui a gente está vendo que já é período da ditadura militar, né, na Comissão do Grande Recife. Ele vai fazer parte também dessa comissão, que vai pensar no recorte metropolitano do Recife. Né? Quais os municípios devem compor o Recife? E por quê?
ele foi um dos principais nomes, né, dentro dessa comissão interdisciplinar, que também agregou engenheiro, arquiteto, né, urbanista, biólogo, pessoas de diferentes áreas. Certo? Mas ele era um estudioso da questão regional. E as regiões metropolitanas, elas são regiões. Né? A gente não só tem as macro-regiões, norte, nordeste, sudeste. E também a região metropolitana é uma região. Qual a lógica de uma região e por que a gente vai transformar ela numa região metropolitana? Então, ele foi chamado, convidado nesse sentido, né, por ter todo esse arcabouço de estudo regional e também pela sua formação histórica. E explicar em vários livros diferentes o processo de formação da cidade do Recife. Então, ele explicava o processo de formação através da história, através da base física e como esses elementos se articulavam. Certo? Sofreu várias críticas, sofre ainda hoje várias críticas em função disso. Mas, para aquele momento da história, essa lógica de produzir geografia, articulando a paisagem, né, natural, os elementos da natureza e a sociedade, e entender que elas tinham uma relação muito próxima, ela era extremamente necessária. Porque a nossa dependência da natureza, ela era muito maior do que ela é hoje. A gente artificializa boa parte da natureza. A gente controla o fluxo dos rios, né? A gente cria canais, a gente vai criar diques, uma série de barreiras. A gente consegue fazer esse controle maior. A gente controla até a produção agrícola, a gente diminui. Eu estava há uns 20 dias atrás, no sertão de Pernambuco, num município chamado Ibimirim. Acho que ninguém nunca ouviu falar. E aí, muito provavelmente, aqui em Santa Catarina, alguém ter ouvido, muito improvável, alguém ter ouvido falar no município chamado Ibimirim, no sertão de Pernambuco. E aí eu fui visitar uma área de produção irrigada, né, de fruticultura irrigada. E aí o rapaz dizendo assim, não, porque se eu quiser que a manga dê no período da entre-safra para poder exportar ela por um valor maior, eu tenho que começar a irrigação em tal mês e no horário de tal hora até tal hora, que era no meio da madrugada. Ou seja, a gente controla até a natureza. Né? A gente consegue, estamos criando esses mecanismos. Mas naquele momento ali, em 1960, a dependência da natureza ela era muito maior. Né? Eu não tinha também o aparato técnico e tecnológico que a gente tem hoje para saber como era a paisagem do sertão nordestino se não fosse alguém descrevendo, quase que como um cronista. A gente tinha foto, elas eram boas, muito distante. Né? Até hoje, quando a gente tira, também nesse mesmo trabalho de campo, que foi um trabalho de campo longo, né? Os alunos, professor, eu tiro a foto daqui, e quando eu olho para o retrato, retrato, não existe mais isso, né? Eu acho que é bem antigo isso. Bate uma frustração. Qual a frustração? O que eu olho não está aqui na foto. Se, claro, tem até uma questão de escala, né? Olha a realidade da paisagem, olha o tamanho da tela do celular. Você querer que tenha a mesma sensação, né, que olhar para ela no tamanho real ter, é muito complicado. Então, o Manuel Corrêa ele vinha descrevendo isso e colocando, explicando exatamente onde é que tinha esses problemas. Por que essa paisagem, essa natureza, influenciava na dinâmica social e econômica daquela população. Fosse na zona da mata, fosse no agreste, fosse no sertão, fosse em Minas, né, fosse no sul do país, que ele também vai escrever sobre aqui. Só uma entrevista, uma curiosidade. O Manuel Corrêa, numa das entrevistas que ele deu, não lembro a quem, obrigada, ele vira assim, meu filho, eu já escrevi mais de 100 livros. Eu acho que eu já escrevi sobre tudo nesse mundo. Eu acho que ele chegou a quase 200 livros, ou talvez até um pouco mais, só de livro. Né? Fora de artigo, coluna semanal, obrigada. Que ele tinha sempre. Tá? Então, a gente vai ter aqui, cadê? Já falei aqui, organizador do mestrado de geografia também, mas eu não tinha falado do doutorado do programa de pós-graduação em economia. E aqui, de 1984 a 2002, a gente vai ter o Centro de Estudos, ele vai participar do Centro de Estudos de História Brasileira, do CEIBRA, certo? Que é um centro de documentação. E mais aqui, no final da vida, que foi quando eu tive
um contato muito próximo com ele, ele voltou para a Universidade Federal de Pernambuco para coordenar a cátedra Gilberto Freire, que foi quando eu fui a orientanda dele, tanto de iniciação científica como depois do mestrado, certo? Então, aqui a gente já falou que ele nasceu no Engenho Jundiá, no município de Vicência. O período que ele vai estudar na faculdade e as formaturas dele, o lançamento do livro, a conclusão do doutorado em economia. Cadê? Fiz esse recorte maior para eu mesmo enxergar, né? E a cátedra Manuel Correia, a cátedra Gilberto Freire, certo? Aqui eram as atividades dele de 2003 a 2007, né? Que eu estava dizendo. Estou situando Manuel Correia no tempo, né? E nas temáticas, em algumas temáticas que ele vinha trabalhando e como ele trabalhava, certo? Além do principal livro dele. Então, entre 2003 e 2007, ele volta para a Universidade Federal de Pernambuco e começa as atividades dentro da cátedra Gilberto Freire, certo? O que é muito emblemático para ele, porque ele trabalhou diretamente, lembra do CEIBRA que eu acabei de falar, o Centro de Documentação, pertencia à Fundação Joaquim Nabuco, que é um centro de documentação extremamente importante até hoje dentro do Brasil, certo? Quem fundou a Fundação Joaquim Nabuco foi Gilberto Freire. Gilberto Freire, ele era além de escritor, né? Eu vou, para utilizar as palavras do próprio Gilberto Freire, ele se dizia que ele era escritor, né, um romancista em alguns casos. Então, e por isso que ele é perdoado por muitos colegas e muitos pensadores. Não, ele dizia que era um romancista. Ele dizia que aquilo que ele estava falando não tinha uma preocupação antropológica. Mas a gente sabe que tinha, né? De certa forma. Então, mas a gente tem que contextualizar aquele homem, aquele indivíduo, naquele tempo dele. Naquele momento não se tinha o esclarecimento que a gente tem hoje. E não tem como negar da importância da obra do Gilberto Freire, mas que a gente tem que fazer e apontar, com o olhar de hoje, algumas ressalvas que elas são importantes, tá bom? Então, dentro dessa cátedra Gilberto Freire, o Manuel Correia ele não chegou lá novinho, certo? Ele já chegou lá com 80 anos. E com o gás e com a disciplina acho que de 25 anos. Né? Ele chegava todos os dias. Lembra que eu disse que ele foi o único a entregar o livro sobre a região Nordeste? Ele chegava na cátedra Gilberto Freire todos os dias, pontualmente às 14 horas. E ele saía todos os dias, pontualmente às 18 horas. Obviamente, salvo algum dia que ele tivesse algum compromisso, alguma entrevista para dar, algum planejamento, mas ele estava lá. E era onde ele recebia muita gente. Ele recebia prefeito de municípios pequenos e do Recife. Ele recebia movimentos sociais, né, o MST ia com muita frequência, a FETAP, a CPT, escutar o que ele tinha para falar, né, ouvir a opinião dele, trocar algumas ideias. Ele recebia professores das mais diversas ordens, né, e só um parêntese, assim, um ponto. Eu lembro uma vez que chegou lá uma senhora e disse, não, eu sou professora do município de Vicência. Lembra Vicência? O município que ele nasceu? Aí, ela entrou lá, ficou lá com ele. Passou um tempão, daqui a pouco ela saiu, toda feliz e sorridente. Tá tudo certo também, né? Aí daqui a pouco sai ele, virado na raiva. Aí disse, duas pessoas com humor completamente diferente, né? Isso foi o que houve. Você não sabe o que ela teve a petulância de me dizer. Diga. Ela disse que os alunos de hoje não são os mesmos de antigamente. Certo. Prossiga, né? Ela foi dizer que os alunos não decoravam os afluentes do Rio Amazonas. E eu disse a ela que isso não fazia o menor sentido. Porque eles tinham que conhecer o rio... não era o Rio Jundiá, não. Era o rio que passava no município de Vicência. Né? Daqui a pouco eu me lembro do nome do rio. Ele tem que entender sobre aquele rio que faz parte da vida dele. Muito provavelmente, e óbvio, até hoje é um município
muito influenciado pela produção de cana-de-açúcar, e muitas crianças, no período da safra, vão trabalhar ainda no corte, né? A fiscalização não é muito intensa, a gente tem uma série de problemas em relação a isso. Então, ele diz assim, ele não sabe nem que existe, ele não sabe nem o que é a Amazônia, né? Então, imagina como é que ele quer saber. Os afluentes do Rio Amazonas são um absurdo. Uma professora pensar assim nos dias de hoje, né? Mas ela, óbvio, que ele tinha uma perspectiva muito diferente. Talvez a minha personalidade é de ser um pouco condescendente, mas ela era uma senhorinha. Ele disse, eu tenho 80 anos, ela tem 60. Né? Ela é muito mais jovem do que eu, então ela deveria se atualizar também. E saber que isso não tem utilidade. Né? E só outra ressalva, para a gente voltar a Manuel Corrêa como intérprete do Brasil, o professor Manuel Corrêa ele atuou em várias frentes, entre elas na questão do ensino, né? No ensino da história e da geografia. Ele se auto-intitulava geógrafo e ponto. Isso é uma coisa importante para nós geógrafos, até para a gente, sei lá, de repente a nossa autoestima melhora, né? Porque o historiador ele tem um ego super inflado. Isso eu estou dizendo, eu posso dizer, né? Então, e aí ele estava no evento da ANPU. O evento da ANPU é a Associação dos Historiadores. Aí ele disse, eu não entendo, mas me sinto muito honrado. Eu, um geógrafo, sendo convidado para um evento de historiadores. Veja, ele formado em História e ele saiu com essa ousadia. Eu fiquei achando que tinha sido uma provocação. Isso está no documento da própria ANPU, que resolveu digitar tudo que ele escreveu e depois publicar num livro. Certo? Então, dentro da Cátedra Manuel Corrêa, ele fez uma série de atividades aí já com 80 anos. Entre essas atividades estava grupo de leitura. Vou colocar meus alunos para ler. E aí ele lia a história. Olha, para você entender Marx e o marxismo, a gente precisa conhecer a história de Marx. Aí ele pegava um livro que contava a história de Marx, dava para cada um dos orientandos. Vocês vão ler, vão trazer. Manifesto do Partido Comunista. Vai ler. Então ele começa a formar uma série de estudantes com grupos de pesquisa. Além desses eventos que a gente tinha todo ano, mais de um, né, a gente tinha um grande que se chamava Redescobrindo o Brasil, e que ele fazia desafios para os alunos de graduação. Né? Que desafio é esse? Ele dizia assim, olha, a gente vai chamar um monte de professor renomado para participar de uma mesa, para falar sobre Josué de Castro e a interpretação dele do Brasil. Como é que ele entende? Como é que ele entendia o Brasil? E você vai dar uma palestra junto com esses professores. A gente parava e olhava assim, para aí, professor, vai mais devagar, espere mais um pouco, a gente se preparar. Mas ele fazia muito disso, que era uma forma de pressionar os alunos para se prepararem de fato, para estudarem de fato, e estarem apostos para esses momentos. Né? Afinal de contas, se você quer seguir a carreira acadêmica, a gente tem que começar a fazer as leituras e os debates desde o primeiro dia de aula, né? As leituras e os debates. Certo? Então, ele tinha todo essa... por exemplo, aqui é o Douglas Santos, aqui é a professora Rosa Esther Rossini, né? Esse daqui é o Wagner, esqueci o nome dele, mas é da Geografia Física, não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Então, ele tinha Nilson Crossia, então ele trazia, e aqui a gente tinha um estudante de graduação que ficava como mediador da mesa. Vai lá mediar a mesa. Não sabia para onde ia, mas aceitava o desafio, não tinha muita alternativa também, mas dava conta do recado dentro dessa perspectiva, certo? E aí a gente vem para a questão dos intérpretes do Brasil. Ele não foi o único. A gente tem várias pessoas, vários pensadores que tentaram interpretar o Brasil. Quando a gente interpreta, né, é quase que uma invenção. A gente cria um novo personagem, quase, né? Mas a gente precisou disso num determinado momento da história e talvez a gente ainda precise. Né? Tem alguns nomes que eu coloquei aqui. Não tem todos, obviamente, a gente tem muitos outros, mas os que eu julguei como principais. A gente tem um professor chamado Carlos Brandão, e ele tem um trabalho exatamente que vai dizer sobre os intérpretes do Brasil. Ele vai trazer uma lista enorme de alguns desses intérpretes.
e o Manuel Corrêa está entre eles, né? Às vezes o Manuel Corrêa não é colocado, até porque eu botei aqui até algumas datas. O Caio Prado, a data de nascimento, né? O Caio Prado Júnior nasceu em 1907, a gente tem aqui o Celso Furtado em 1920, né, o Josué de Castro em 1908. Então, a gente vai ter algumas datas. O Manuel Corrêa eu coloquei aqui, 1922, certo? Então, ele vai entrar dentro desse grupo dos intérpretes do Brasil, junto com o Caio Prado, Celso Furtado, Darcy Ribeiro, o Milton Santos, o Paulo Freire, a Berta Becker. Temos poucas mulheres elencadas nesse grupo, infelizmente. Aqui eu só coloquei uma. Então, temos o Florestan Fernandes, o Gilberto Freire. E aí, só uma sardinha para o meu lado, né, do Nordeste. A gente tem o Gilberto Freire, cadê? Nordestino, José de Castro, nordestino. Cadê? Manuel Corrêa, também nordestino. Paulo Freire, também nordestino. O Milton Santos, o nordestino que virou meu paulistano, né? Nada contra. Então, a gente tem alguns nomes importantes aqui do Nordeste. Então, esses pensadores eles foram importantes, principalmente ali a partir de 1920, 1930, porque a gente estava num processo de construção de uma unidade nacional. O que é que unia todos nós? Né? Além dessa unidade nacional, que ela não é única, e o Manuel Corrêa vai dizer, olha, a gente tem vários Nordestes. A gente tem um Nordeste, inclusive, que é um caleidoscópio. Ele vai mudando seus perfis. Não é o mesmo perfil. A identidade nacional. Né? Será que a gente tem uma única identidade de nação? Então, a gente tem esses elementos, entre os elementos que a gente precisa para entender. Como é que a gente vai entender eles? Através do nosso processo histórico, da nossa formação econômica. Né? Quais as histórias da economia? Quais as histórias das relações sociais? Quais as lutas de classes aconteceram dentro do Brasil? Quais são esses elementos que são fundantes para a gente perceber essa identidade? Né? Ou somente explicar a nossa história. A gente saber a nossa história, ela também é um elemento importante para a gente entender quem são os nossos atores sociais. Quem é o nosso grupo? Né? Quem é que está pertencente ao nosso território? Né? Quem é que está estabelecendo essa relação de poder dentro do que a gente vai chamar de um país, que é Brasil? Então, o Manuel Corrêa ele vai entrar dentro dessa perspectiva, certo? Junto com todos os outros. O José de Castro, o Caio Prado, todos esses que eu já falei o nome, certo? Então, coloquei aqui as interpretações do Brasil sobre de Manuel Corrêa. Por que eu separei esses três especificamente? O Josué, o Caio Prado e o Gilberto Freire. Porque os três tiveram relação, uma influência muito grande no processo de formação do pensamento do Manuel Corrêa. Certo? E acho que foi o Juan que estava mencionando hoje, que estava lendo o Rogério Rasbart, no último livro que ele lançou, e disse assim, olha, ele estava dizendo que o Josué de Castro e o Manuel Corrêa de Andrade, dentro do entendimento do território, foi o primeiro a colocar os movimentos sociais rurais, a população socialmente excluída, como os agentes que poderiam produzir espaço. Não foi mais ou menos isso, não foi, Juan, que você estava me explicando? Então, eles já começam com esse pioneirismo. Que lembra, a gente está falando de 1960. A gente ainda tinha ali muito forte a geografia teorética quantitativista. O geógrafo ele auxiliava o Estado a espremer os dados para dar o resultado que o Estado queria. Né? Você colocar ali dados econômicos e sociais de modo que a favorecer e colocar o Estado como sendo algo que estivesse em desenvolvimento, ou em progresso, tivesse bons resultados, certo? Para ser mais a ciência a favor da consolidação de um Estado, inclusive de um Estado ditatorial em determinado momento. E aí o Josué de Castro ele vai vir nesse sentido, de auxiliar, de influenciar o Manuel Corrêa de Andrade dentro da perspectiva da geografia da fome, de regionalizar a fome através não só do ambiente natural, mas das atividades econômicas que se estabeleciam nessas regiões. Então, tem uma outra divisão regional.
O Manuel Corrêa de Andrade, na Terra e Homem do Nordeste, ele vai dividir o Nordeste em 3 sub-regiões. E cada uma sub-região, ele vai descrever as histórias, né, os processos de formação histórico, né, a partir das lutas de classe, de grupos sociais, da paisagem, e depois ele vai e das relações econômicas que se estabelecem, certo? E o Josué de Castro vai fazer algo parecido, mas pontuando em relação à questão da fome, certo? E era um médico de formação, tá? E quando a gente conhece, no meu caso, né, que conheci a professora Thaís Lourdes, que é a filha do professor Manuel Corrêa, a relação era tão íntima que ela disse, olha, o Josué de Castro era meu padrinho, era meu segundo pai. Então, eles tinham uma amizade muito próxima e teve toda essa influência no seu processo de formação. A mesma coisa o Caio Prado. Lembre-se que eu acabei de dizer, né? O Caio Prado foi um dos responsáveis pela divulgação na esfera nacional do livro A Terra e o Homem do Nordeste, que provavelmente, se fosse um livro publicado somente no Nordeste, não tivesse a projeção que ele teve. Que a gente tinha um monopólio, praticamente, né, no eixo Rio-São Paulo, de publicação de livro e de divulgação da esfera nacional. Então, ele publicar o livro pela sua editora, fazendo prefácio, fez toda a diferença para que ele tivesse essa capilaridade no território nacional e que as pessoas começassem a ver o Nordeste a partir de uma outra ótica, né? Que a pobreza e a fome e a desigualdade que existia no Brasil não era fruto de uma população, como é que eu posso dizer, intelectualmente desfavorecida, mas fruto de uma série de estruturas dentro do próprio Nordeste e fora dele, que também tinha essas influências, que perpetuavam essas relações, que ele pode perceber estando dentro de uma esfera superior, né? E ele tinha esse laço de solidariedade que ele não brigou com ninguém da família, só para ficar claro, muito pelo contrário. Se tornou muito respeitado. E por isso que eu digo que ele era um homem inteligentíssimo. Porque você criticar a sua família, né, a forma como sua família consegue dinheiro e não brigar com ela, é algo muito raro, né? Vamos lá. Então, o Caio Prado ele vai ter essa influência, não só por ter divulgado o trabalho, mas também porque eles fizeram uma série de cursos juntos e teve essa influência do Manuel Corrêa. E o Gilberto Freire foi uma influência muito longa. Lembre-se que eu falei, só voltando, que uma das primeiras obras que mais chamou a atenção do Manuel Corrêa, para o Manuel Corrêa, foi Casa Grande Senzala, né? E mesmo com toda a crítica que ele tinha ao Gilberto Freire nessa perspectiva. E eles trabalharam juntos durante anos, porque o Gilberto Freire chama o Manuel Corrêa de Andrade para coordenar o Centro de Arquivologia da Fundação Joaquim Nabuco. E aí, mais uma vez, nos relatos do Manuel Corrêa, ele vai dizer, eu cheguei para o Gilberto Freire e disse, eu, como geógrafo, vou virar um diretor de um departamento de arquivologia, que é para ser de um historiador, né? Ele se reafirma com a identidade de geógrafo, tá? E o Gilberto Freire ele era excelente em formar a fundação. Ele fez a Fundação Joaquim Nabuco, deixou seus filhos lá durante muitos anos empregados, né? E depois ele fundou a Fundação Gilberto Freire, Madalena Gilberto Freire, também como uma obra para... Bom, dizem aí que é para empregar a família, né? E já é outra questão. Mas tá todo mundo está por lá, conseguindo dinheiro e financiamento. Então, como é que o Manuel Corrêa ele vai começar a interpretar o Brasil? E alguns pontos são importantes eu retomar. Por exemplo, ele trabalhava com muitas temáticas ao mesmo tempo. E hoje em dia é muito difícil a gente ter pensadores, pelo menos da minha geração, talvez de gerações anteriores, mas que trabalhem com vários temas ao mesmo tempo e com profundidade. Ao mesmo tempo, eu estou falando disso, mas qualquer obra e texto do Manuel Corrêa que vocês peguem,
você vai ler com muita facilidade. Porque ele vinha dessa escola, ele fez muitos livros didáticos. Muitos. Né? Ele parou de fazer livro didático quando ele viu, que acho que foi o Mellin Adams. Começou a escrever livros e disse, não, a qualidade do livro do Mellin Adams é melhor que a minha. Vou parar de escrever. Mas ele já tinha lançado várias edições com Wilton Sete e outras sozinho, inclusive foi quando saiu livro didático de geografia do eixo sul-sudeste. Foi porque ele foi escrever com Wilton Sete. Depois voltou com Mellin Adams. Ele disse, vou deixar para que ele... Porque a qualidade dele é melhor do que a minha e eu não vou entrar mais nessa. Né? Mas ele escreveu... toda a redação dele, toda a escrita dele, ele tinha uma preocupação. Uma profundidade metodológica, né, uma clareza metodológica, e que a leitura fosse digerível por qualquer pessoa de qualquer área de conhecimento. Isso também é algo que a gente tem tido uma certa escassez nesse momento. Então, vou falar de Juan de novo. Milton Santos, às vezes, é difícil de ler, né? Eu acho que muita gente se identificou pela risada, né? É difícil de ler. A gente precisa parar um pouco para pensar, tentar aplicar no plano... Sair da teoria, tentar aplicar ali no plano prático, para ver se fica mais simples. O Manuel Corrêa, não. Ele é muito claro. Né? Ele tinha essa preocupação. Tanto é que quase tudo que ele escrevia, ele dedicava à esposa. Ele dizia assim, olha, minha esposa ela tem que ler antes de passar para qualquer lugar, porque ninguém vai entender isso. Ele vai mudando a redação. E todos os livros dele é muito fácil de serem lidos. Então, estou já fazendo isso como uma forma de convite. Né? Leiam a partir do Manuel Corrêa, que vocês vão saber que é uma leitura que é muito tranquila, e tendo um rigor metodológico muito... Ele deixa a metodologia dele muito clara para todo mundo. Certo? Então, quais as temáticas que o Manuel Corrêa vai tratar? Porque eu vim falando aqui muito sobre a questão agrária, das lutas de classe, né, da terra e homem no Nordeste, e ele fazia a partir de uma perspectiva da metodologia regional, mas ele não vai só analisar a questão agrária. Né? As lutas de classe também não são só as lutas de classe no âmbito do espaço agrário. Né? Ele vai trazer a questão do planejamento regional, que eu já soltei essa antes, quando eu digo que ele vai participar do primeiro do grupo que vai compor a divisão regional, que vai pensar a região metropolitana do Recife. Então, ele vai pensar nessa questão do planejamento regional. Só na esfera de região metropolitana e do Recife, não. Ele trabalhou no CONDEP-FIDEM, que também vai fazer o planejamento regional do estado de Pernambuco. Foi só no CONDEP, lá de Pernambuco? Não. Ele também fez parte da SUDENE. E mesmo fazendo parte da SUDENE, e pensando nos planos diretores da SUDENE, ele vai ser um grande crítico, né, de como o planejamento da SUDENE estava se estabelecendo. E vai trazer uma série de proposições. Algumas ele foi criticado, inclusive por ele, quando ele vai para a França e começa a estudar como fazer os polos de desenvolvimento. E ele entende que os polos de desenvolvimento é uma perspectiva europeia, que ele tentou enquadrar aqui, mas que não faz sentido a gente fazer uma divisão de onde devem ser as indústrias, porque ele vai ser um duto, né, que vai sugar de outros lugares que não estão recebendo determinados benefícios. Então, tinha que se pensar de uma outra forma. E ele deixa de lado analisar os polos de desenvolvimento e começa a analisar mais a partir de um plano mais regional. Hoje, nesse momento, a gente já está indo para o plano territorial, já a partir de outra perspectiva, mas isso é uma outra questão. Então, ele também vai vir com essa questão do planejamento regional. Ele também vai tratar muito da questão ambiental, e aqui mais para o fim da vida, né, não tanto para o fim da vida assim, porque a vida dele foi relativamente longa, ele vai falar de geopolítica, mas pouco em relação a livros. Acho que até no próximo slide tem um livro dele que vai ser mais específico sobre geopolítica. Mas ele tinha uma coluna semanal, dia de domingo, naquela época que jornal
todo mundo tinha assinatura que chegava na porta de casa, né? E que jornal de domingo era leitura obrigatória, praticamente de todos da família. Hoje em dia, o jornal é algo que ele é dado, é uma coisa bem pequenininha, mirrada, assim. Não sei como é que está aqui, os jornais daqui. Sei que lá em Pernambuco, em São Paulo, a gente ainda tem a Folha de São Paulo, mas também é digital. Tinha um glamour ler o jornal dia de domingo, né? Eu, de domingo, desde muito nova, eu ficava assim, esperando o jornaleiro chegar para pegar o jornal para ler. E tinha que botar na ordem, porque depois ia ler meu pai, depois minha mãe, depois meus irmãos, todo mundo da família dava uma lida, né? Cada um com suas áreas específicas. E ele tinha. E é onde ele começou a falar mais sobre a questão da geopolítica. Então, veja, né? Não necessariamente muito em livros, mas ele falava muito nas colunas de jornal. Eu trouxe aqui o título de alguns livros da década de 50 e da década de 60. Eu nem entrei para a década de 70, né, nem até os anos de 2000, porque senão a gente ia passar muito tempo. Como eu disse, ele tem mais de 100 livros publicados. Mas a ideia é a gente ver a diversidade de como ele analisava o Brasil, né? Como ele tinha essa interface de entender os elementos da natureza, as influências do homem e dos processos históricos. E mais recentemente, óbvio que ele vai mudando. Só como um exemplo também pontual, porque é a obra mais emblemática dele, A Terra e o Homem no Nordeste, toda edição que ele lançava, ele atualizava, porque ele também trazia uma série de dados. E porque ele entendia que as relações sociais estavam mudando, que a paisagem estava mudando, então ele precisava fazer uma releitura. Se você lê a primeira edição e você lê a última, são livros... A ideia é a mesma, mas são livros que trazem perspectivas diferentes, né? E óbvio que, nesse meio tempo, o livro foi proibido com a ditadura militar. Ele até foi lançado, mas aí tiraram o capítulo que falava sobre as ligas camponesas, por exemplo. Então, a gente pode até lançar aqui no Brasil, mas vamos tirar esse capítulo que fala sobre as lutas de classe aqui, das ligas camponesas, né? E aí foi retirado. Tá? Então, aqui na década de 50, a gente percebe a influência dele na geografia regional. Então, o Vale do Sirigi, um estudo de geografia regional. Isso foi a tese, né, de concurso para ele assumir a cadeira de Geografia Geral do Colégio Estadual de Pernambuco, que era, naquele momento, era um cargo de muito prestígio. Hoje em dia, não é mais em Pernambuco, assim como acho que não é em nenhum lugar do Brasil, né? Mas era para ser professor secundarista. Então, ele faz essa tese. Tinha que defender uma tese. Veja, até o processo seletivo, ele era diferente. Tá? Aí aqui a gente tem a História e a Geografia de Pernambuco, que é um livro didático que ele vai escrever. Depois ele vai ter os rios Cururipe, Jiquiá e São Miguel. Então, dentro do livro, os rios do açúcar do Nordeste Oriental, porque os rios ele têm uma importância muito grande no escoamento da cana-de-açúcar lá em Pernambuco. Cadê? E na década de 60, já fica mais claro o caminho que ele vai seguir, tanto da análise econômica, quanto do território que ele vai analisar, né? Que são essas relações das classes que existem dentro do espaço agrário. Tá? Então, ele vai falar sobre a pecuária no agreste pernambucano, que aí também é outra tese que ele vai defender para assumir a cátedra de Geografia Econômica, porque ele entra na universidade a partir da economia e não a partir da história da geografia. Então, ele assume dentro da universidade a partir do curso de economia. Tá? Então, a economia de Pernambuco no século XVI, o distrito industrial e suas condições climáticas. Veja, eu acho que, normalmente, nos dias de hoje, a produção geográfica não leva muito em consideração a construção de um distrito industrial relacionada com as condições climáticas. Não sei se alguém aqui está dizendo, professora, tem um bocado, tem muitos estudos sobre isso. De repente, sou eu que não sei. Pode ser uma possibilidade. Então, você analisar como é que pode se construir, se pensar a organização do espaço de um distrito industrial
a partir das condições climáticas dele, o que é que pode ser produzido, o que é que não pode, já mostra que ali, na década de 60, a gente está começando a Revolução Verde. A gente ainda tem uma dependência maior da natureza, né? Então, ele começa a fazer essas reflexões. A Terra e o Homem no Nordeste, 63, aí o subtítulo é Contribuição ao Estudo da Questão Agrária no Nordeste. Ainda na década de 60, aí a gente vai ter aqui os aspectos geográficos do Nordeste, condições naturais, para vocês verem a temática, como ele faz esse giro por essas temáticas. Cadê? O diagnóstico geossocioeconômico do Nordeste e a identificação dos polos de desenvolvimento. Lembra que eu falei que depois ele corre atrás assim, não. A gente não deve analisar o espaço brasileiro a partir dos polos de desenvolvimento. A gente vai pensar a partir de outra análise da organização do espaço. Certo? Então, a geografia, região e desenvolvimento, introdução ao estudo do desenvolvimento territorial, que retoma hoje, como política pública, inclusive, hoje, entre aspas, né? No primeiro governo de Lula, entrou como uma política pública de desenvolvimento territorial, governo do vampiro, esqueci o nome dele, joga para debaixo do tapete, e agora ela está voltando também. Certo? Então, ele entra como pioneiro de muitas temáticas. Inclusive, os conflitos no espaço agrário, ele foi o pioneiro. E quando a gente vai hoje e vê que a Comissão Pastoral da Terra, por exemplo, ela lança os livros, os cadernos de conflitos, e a gente percebe que os conflitos no campo, eles só aumentam, a gente percebe que o que Manuel Corrêa falava em vários dos seus livros, eles permanecem como sendo os problemas de hoje. O problema de acesso à terra, o problema de acesso à água, que ele já mencionava em várias de suas obras. As lutas de classe continuam as mesmas. Às vezes ele transforma, e ele vai fazer uma denúncia, né? As transformações sem mudança. Muda a forma, né? Muda um pouco os processos para que os representantes do capital continuem onde estão e continuem subordinando a mesma classe trabalhadora, só que de outras formas, para que elas se sintam mais empoderadas de serem subordinadas. Então, ele já vai fazer essa denúncia que a gente traz hoje como sendo uma grande novidade. Isso numa linguagem extremamente acessível e clara. Aí, às vezes, a pessoa fica insegura achando que não está sendo intelectual o suficiente, né? Então, porque não está falando difícil. Então, temos essas crises existenciais na academia. Tá? Então, a gente vai ver, cadê? A geografia, região do desenvolvimento, o homem e a cana-de-açúcar no Vale do Sirigi. E aí o pessoal ainda vem, nesse momento da história, a gente tem que entender que a ciência ela vai se metabolizando, ela não é estática, que a ciência não é a verdade absoluta. A gente vai transformando, adaptando os conceitos, as categorias de análise, a partir das condições, dos elementos que a gente tem em cada momento. Mas ele usava o termo o homem. A gente está falando aqui da década de 60. Né? Então, hoje em dia, é provável que ele fizesse uma autocrítica, uma reflexão de seres humanos. Né? Outra terminologia. Né? Então, sociedade, né? E a cana-de-açúcar no Vale do Sirigi. O que importa é que, por essas reflexões e por essas colocações, a gente teve base para pensar e seguir adiante. E mesmo ele fazendo trabalhos em formatos de denúncia, na hora que ele está interpretando o Brasil, e mostrando quem são as classes brasileiras, porque até então a gente também não tinha muita clareza, são aqueles pensadores e alguns outros, que ele não está ali, mas, por exemplo, o Raimundo Faoro também não está ali adicionado. A partir deles é que a gente começa a perceber quem está compondo a sociedade brasileira, esse mosaico da sociedade brasileira, né, que também é a terminologia que ele vai usar. O Nordeste ele é um mosaico. A gente tem vários Nordestes dentro do Nordeste. Dentro da própria Zona da Mata, a gente vai ter, de Pernambuco, ali do Nordeste, que eu deveria ter trazido, mostrado em mapa. Reclamei tanto do mapa hoje, da ausência de mapas bons expondo Juan de novo. Né, na dissertação, na qualificação de Juan, e eu mesma não trouxe.
Né? Esqueci que não estou em casa. Estou na casa de amigos, mas que precisaria se situar. Certo? E aqui, veja como ele é propositivo. Olha o título do livro. Sugestões para a reforma agrária. Sendo ainda mais ousado. Ele publicou isso quando ele trabalhava para o CONDEP, que é a agência responsável pelo planejamento de desenvolvimento do Estado de Pernambuco. Então, dentro do próprio Estado, ele trouxe uma proposição aqui, em 1959, para uma reforma agrária, que era um tema pouco discutido. Né? E por isso que ele é chamado também, no período da ditadura militar, para fazer um plano de reforma agrária. Professor, ele era a favor dos militares? Não, muito pelo contrário. Tanto é que ele teve que sair do Brasil. E muita gente, ele foi exilado. Não. Ele sabia do papel dele na sociedade. Ele sabia que era filho do senhor de engenho. E que ele não ia ser preso. Ele foi preso algumas vezes, mas que ele não ia ser torturado, ele não ia ser morto. Ele sabia que esse não seria o caminho dele. Mas, para facilitar para todo mundo, ele preferiu sair. Né? Já tinha aprendido o livro, já tinha feito algumas coisas. Mas, senhora, a gente precisa de você para fazer um plano de reforma agrária aqui, para diminuir os conflitos de terra. E ele aceitou, na ocasião, levar essa contribuição e fazer esse desafio, que não é uma coisa fácil. Então, ele vinha por esse caminho do método regional, que era explicar a história daquela região, né? Muitas vezes fazer um diagnóstico de como ela estava, fazer análise da paisagem, articulando com a população, e dentro dessa população, ele ia identificar o que a gente pode chamar hoje de agentes produtores do espaço, ou dos grupos sociais que existiam ali, certo? Ia fazer a planificação do espaço. O que é que eu esqueci de colocar aqui, mas já está no próximo slide? Né? Que ele fazia uma geografia, primeiro, militante, muito claro. E que ele, o Josué de Castro, eles militavam. E isso eles foram os pioneiros nesse sentido, de levantar uma bandeira, identificar uma classe social oprimida dentro das ciências sociais, certo? Ele fazia uma proposição. Olha, eu tenho esse diagnóstico aqui, esse cenário dentro do espaço agrário nordestino. Eu estou de outras áreas que ele vinha estudando. Né? E eu tenho uma proposição para fazer. Tenho uma sugestão, eu tenho um plano aqui para melhorar. Não estou dizendo que os planos iriam dar certo se fossem aplicados. É outra situação. Mas a gente, enquanto cientista social, a gente tem que ser propositivo também. Né? Então, o que é que a gente acha? Já que a gente estudou tudo isso, qual a melhor pessoa para trazer uma possibilidade de solução? Uma proposta de planejamento. Então, ele já vinha pioneiro nesse sentido. E aí ele lança as bases para a criação, depois ali na criação, né? Mas a propulsão para uma geografia crítica, que é a que a gente tenta até hoje. Só que a formação dele, além de ser de ser interdisciplinar, ele tinha um ponto de vista extremamente abrangente, porque ele dialogava com várias esferas, com a acadêmica em várias áreas, com o Estado em várias áreas, com órgãos de planejamento de várias áreas e com os movimentos sociais de base. Né? Todo o acervo do Manuel Correia, todos os livros que ele lia, foram para o IEB. Né? O que é o IEB? É o Instituto de Estudos Brasileiros, que fica na Universidade de São Paulo. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é um prédio, fica dentro da USP. Né? É um prédio lindo, que vale a pena ser visitado. E lá tem um acervo do Caio Prado, acho que do Milton Santos está lá. Quem mais está lá? Eu não lembro. Mas tem alguns grandes pensadores, alguns intérpretes do Brasil, que estão aqui elencados e que estão lá. Né? O professor Manuel tinha 2 apartamentos em Recife, só com livro. Juan está lendo, porque está rindo ali, porque tem um trecho de alguns documentários que a gente vê, em que a esposa do Manuel Correia, a dona Lourdinha, ela falou assim, olha, eu teve um momento na minha casa que eu disse assim, estou morando numa dependência de uma biblioteca. Né? Então,
ou sai eu ou sai os livros. Aí ele comprou 2 apartamentos, fez o escritório dele. Ela continuou se sentindo uma dependência de uma biblioteca. Isso é um fato. Você chegar lá, eu fui lá no apartamento quando eles eram vivos, continuava sendo uma dependência de biblioteca, mas menos. Né? E todo esse acervo, né, que ele lia todos os dias, pela manhã, todas as tardes, ele tinha esses diálogos, né, pessoas que ele recebia, foram para o IEB, todo esse acervo. E isso que eu disse para vocês, que ele ia para a base, conversava com os movimentos sociais, está lá em um monte de diário de campo, né, dele e do Caio Prado. Eu, quando fui visitar o IEB, para ver o acervo do professor Manuel, aí eu fui ver o do Caio Prado. Aí você fica assim, a gente tem tantas tecnologias hoje para fazer um diário de campo tão mais decente, né? E a gente não faz. Então, e eles faziam incrível, né? Até porque eles tinham que pensar muito para tirar foto. No início da minha graduação, por exemplo, no início não, toda a minha graduação, não tinha foto digital. Era foto 36 poses. Morreu. Cada foto tinha que ser pensada milimetricamente. Né? Agora a gente tira trocentas, o ônibus andando, vai de qualquer jeito, né? A gente tinha que pensar em cada uma, pensar na luz antes de tirar foto. Aí a gente vai tirando até acertar. Aí depois fica trocentas fotos ali. E aí o diário de campo dele, você percebe que ele visitava cada um daqueles lugares e depois você vai vendo nas obras dele. Porque ele conseguia e ele conhecia com a riqueza de detalhes. Ele e o Caio Prado. A vida como ela está se processando nos lugares. Né? E por isso que ele conseguia fazer esses movimentos. Tanto de entender a dinâmica das elites, como de entender a dinâmica da classe média, a qual ele vivia, mas também a daqueles trabalhadores, das pessoas despossuídas. Porque eles iam visitar um a um e faziam as suas anotações. Né? Então, só a gente ficar na esfera da teoria não vai ajudar a gente a ser propositivo. Né? A gente tem que visitar os lugares, conversar com as pessoas para entender efetivamente essas dinâmicas ou essa dinâmica, como ela vem se dando. Bom, eu acho que por hoje a gente ele vai propor aqui mudanças nas estruturas socioeconômicas no Nordeste, mas eu espero que vocês tenham conhecido e gostado e se sintam curiosos e convidados a ler um pouco mais sobre o Manuel Corrêa de Andrade e a forma como ele interpretava o Brasil. É isso. Obrigada. Ai, maravilhoso, Maria Rita, né? Quantas informações novas que nós desconhecíamos completamente. Como eu sou mais antiga, nós tivemos a felicidade de ter o Manuel Corrêa de Andrade aqui em Florianópolis, na época dos anos 90, quando eu fiz o mestrado aqui. E muitas das questões que tu trouxe, né, na realidade, a gente testemunhava e essa saída a campo, ele inclusive fez saída de campo com os estudantes daqui para o interior de Santa Catarina, da qual tive também a felicidade de participar. E era um intelectual assim, genial, brilhante, entre os grandes intérpretes do Brasil. Nós vamos abrir agora, conforme combinamos, né, para perguntas. Então, vocês fiquem à vontade. Quem gostaria, eu até já tenho uma questão, mas eu vou deixar, né? Por favor, quem tiver alguma, né, fiquem bem à vontade, venham aqui na frente e façam. Ninguém? A gente precisa esperar um tempo para pensar, foi tanta informação, tanta riqueza. E então, enquanto vocês pensam, eu vou fazer a minha indagação. Até você trouxe a questão do Celso Furtado, né, e pelas datas ali de nascimento e falecimento, eles são contemporâneos. E eu gostaria que você falou bastante de Gilberto Freire, Caio Prado, né, Josué de Castro, que me parece que eram as fontes, né, de onde ele bebia todo o seu referencial. Qual era a relação dele com o Celso Furtado, considerando que a própria Sudene
né, vai ficar em Recife. Você comentou dos polos de desenvolvimento do François Perroux, que é Sudene, né, literalmente. Mas como que aparece o Celso Furtado, e que a gente, né, da geografia econômica, nós também temos uma crítica bastante significativa, né? São linhas, né, de interpretação e proposição para o país, né? Então, mas como que Manuel tinha, qual era essa relação dele com o Celso, se tinha, se não tinha, como que isso se dava? Mais alguém fazer alguma pergunta? Eu vim sentar na frente para não ter que fazer em pé, mas eu queria entender melhor qual que é essa questão militante na obra do Manuel Corrêa de Andrade. Eu não conheço muito. Eu só não estou conhecendo ele hoje porque o Juan sempre fala pra gente dele, assim, mas porque eu tenho visto que hoje a visão de ciência ela ainda tem essa coisa que a ciência é neutra, que a pesquisa científica não é militante, né, algumas coisas nesse sentido, inclusive em eventos que eu tenho participado. E eu queria entender como é que isso é expresso na obra do Manuel Corrêa. Mais alguém? Eu queria saber da professora, com o contato que você teve com o Manuel Corrêa, como ele enxergava, e se na época dele já existia essa tendência do Sul e Sudeste de movimentos separatistas, ultimamente bem crescente, se isso era algo que já existia naquela época e como ele tratava desse tema. Eu tive a oportunidade, apesar de ser carioca e estar morando aqui em Florianópolis, de ter morado em Ilhéus, na Bahia, e em Aracaju, em Sergipe. E sei que o Nordeste é um país, né? Existem diversos tipos de cultura diferente, economia diversificada e muita gente produzindo material científico de qualidade. Mas eu acho a gente está vivendo nesse momento algo muito assustador, que é essa tendência, movimentos, né? Sul é o meu país, o próprio governador de Minas Gerais, Zema, montando uma frente sul-sudeste com o intuito que a gente sabe qual é o interesse por trás disso, né? Obrigada. Bom, vou sentar agora um pouquinho para responder. Vamos lá. Tem um texto, começando com a professora Isa. Eu não sei bem como é que dava, eu sei como se dava a relação dele, como se deu a relação dele com o Caio Prado. Com o Celso Furtado eu não sei, mas por coincidência, esses dias eu estava lendo um texto de um rapaz chamado, não sei o que lá, Albert. Tu lembra? É Rafael Albert. Rafael Albert. E ele estava falando sobre o Manuel Corrêa e a Sudene. E aí ele vai falar exatamente, quando o Manuel Corrêa se apropria da questão dos polos de desenvolvimento e depois ele percebe que esse era um modelo colonial que não se enquadrava para as necessidades e as demandas do que a gente pensava, o que deveria ter. A gente não, porque a Sudene é Estado, né? Então, mais que esse modelo de desenvolvimento era um modelo colonial e queria perpetuar a dependência de um mercado ou da influência do poder estrangeiro, ele começa a criticar o Celso Furtado. Então, por coincidência, esses dias eu li esse texto do Rafael Albert falando exatamente sobre esse papel do Manuel Corrêa, que ele tem inicialmente, ele começa com um tipo de proposição, de planejamento, de desenvolvimento dentro da Sudene, e depois ele tem esse processo de transformação por perceber essa perspectiva colonial, certo? Então, mas a relação em si, eu não sei como era. Eu sei que eles fizeram alguns cursos juntos, tanto lá em São Paulo, eu acho que em Paris também, em algum lugar fora do Brasil, eles fizeram alguns cursos juntos, mas não sei se eles chegaram a ser amigos. O Caio Prado eu sei que sim. Eles tinham uma convivência, mas eu acho que a relação dele mais próxima e íntima se dava com o Caio Prado, né? Em relação a esse movimento separatista, veja, Manuel Corrêa, ele era, como a gente diz lá em Pernambuco, virado no molho de coentro.
sei se eu uso essa expressão aqui. Ele antecipou em muitas temáticas, né? Olha o livro que eu trouxe, As Raízes do Separatismo no Brasil. Veja, essa temática não é atual, ela não é recente. Né? A separatismo. O Nordeste, muitas vezes a gente tem o Nordeste. O Nordeste é meu país. E quando eu vou dar aula de região para os meus alunos de História e de Pedagogia e de Ciências Sociais, que eu explico a eles que região é uma construção que não necessariamente ela leva em consideração a identidade da população, né? Ela é uma criação. E a gente tem um autor lá em Pernambuco, historiador, que ele tem um livro chamado A Invenção do Nordeste, do Val Muniz. Vocês podem procurar aí depois. Né? Como é que esse Nordeste ele é retratado? Né? Como ele é tido como uma homogeneidade de uma população pobre, miserável, ignorante, sem esclarecimento. Eu estava até falando com a professora Renata, né? Ontem, quando ela foi me pegar no aeroporto. Senão, quando eu chegava, eu fiz meu doutorado na USP, e às vezes eu estava em reunião, e uma das frases que eu não sei qual é a palavra que eu vou dizer, delicada, assim, mas que realmente me incomodava escutar, era quando as pessoas olhavam para mim. Isso era muito comum. Eu dei só aquele exemplo, mas eu escutei isso várias vezes. Você nem parece nordestino. Eu disse, gente do céu, acho que o nordestino é como? Tem 3 olhos, 2 narizes. Onde é que ele está achando que está essa diferença, né? Então, isso era coisa que me incomodava. Mas o Nordeste é invenção. E quando eu digo aos meus alunos, olha, a Bahia tem todo sentido dos baianos não se sentirem baianos. Né? Até 1900, acho que até depois de 46, acho que numa das divisões regionais do Nordeste, a Bahia não fazia parte do Nordeste. Então tem gente que nasceu sem ser nordestino e de repente virou nordestino. E a gente pode ter outra divisão regional no Brasil e cria esse outro nome, né, de cima para baixo. O Nordeste ele é uma invenção, qualquer região é uma invenção. Agora tem a questão do separatismo, que é outra história, que a gente está fechando, né, e dizendo que a gente quer construir, dividir em países diferentes. Aí vira um problema, mas isso já é um modelo antigo. A música de Elba Ramalho, que eu não sei se foi ela que escreveu, mas Nordeste Independente não é só porque é um sentimento até de rejeição, né? Se você está me rejeitando, eu vou te rejeitar antes. Quero virar independente antes. Então, obviamente, quando a gente vai, pelo menos a minha leitura, quando a gente vai estudar os impactos dos fluxos migratórios, a tendência é que a população que recebe os imigrantes, aqueles que cheguem, ache que a estrutura socioeconômica do lugar que está recebendo, ela vai ficar precarizada. E aí, quando a gente vai ver os lugares que recebem ao longo do tempo, se percebe que é exatamente o contrário. A tendência é que haja uma melhora. Até porque quem migra não está migrando nas piores condições. Está migrando porque tem um aparato e uma rede estruturada para receber, tem o dinheiro para poder se locomover, porque é caro, para permanecer um tempo sem precisar trabalhar. Então, quando a gente vai ver esse padrão, ele muda, ele tem outra perspectiva. Então, a gente não vai ter aí... Eu não sei no que vai dar se separar. Acho muito difícil, porque o país todo unido ele vai ser diferente. Agora, ele já tinha essa visão crítica, né, de fazer essa análise, como está aqui no livro, não? As raízes do separatismo. Ele já ia trazer. Eu não lembro, esse livro eu não li, então eu não lembro como é que ele fazia essa análise, mas é uma análise que eu acho muito difícil ela se concretizar. Né? E está mais fácil dividir de novo, conseguir levar para frente uma nova divisão regional, porque aí vai se confundir. Primeiro que as pessoas não entendem o que é uma região. Ela não é nem uma divisão política administrativa. Né? Ela não é nem isso ela serve. Então, é mais como uma possibilidade de planejar a partir de áreas que têm problemas homogêneos, a gente tem soluções homogêneas. Só que a boa parte da população não entende que isso é uma divisão regional. E aí cria laços de identidade, porque se a gente tem os mesmos problemas, a gente vai ter os elementos que vão nos homogeneizar como identidades, né? Ou as mesmas soluções, ou os mesmos benesses. A gente vai começar a se identificar. É isso. Teve alguma outra pergunta que eu esqueci de responder? Ah, sim. Obrigada, desculpa.
Então, o geógrafo militante é exatamente isso. Ele identifica os problemas, ele identifica quem são os responsáveis pelo problema, né? E o professor Manuel fazia isso de forma muito clara. Olha, a gente tem aqui os problemas do Estado. O Estado ele é responsável pelo aumento da pobreza. Aí eu vou dar um exemplo. A gente tem o Departamento Nacional de Combate à Seca. Né? As políticas públicas e os planejamentos que eles estão fazendo não estão conseguindo diminuir a pobreza. Ela vai diminuir a fome no momento de impacto. Então, ele vai dizer, olha, quem foi o responsável por fazer? Ele nomeia, em alguns casos, fulano, fulano e cicrano. Governo do Estado, tal setor, outro setor, ele vai nomear todo mundo. Vai dizer, como você vai resolver? Tenho esse caminho aqui. Aí ele dá uma solução. Faça. Eu vou dar um exemplo agora, não é de agora, óbvio, é de muitos anos. O DENOX não é um departamento recente. Eu cheguei lá em Bimirim e disse, não, professora, a gente não está conseguindo irrigar parte da produção porque a água não está chegando. Por que a água não está chegando? Porque são canais de irrigação que estão expostos. Então, eles foram construídos com o quê? Concreto. Concreto no lugar desértico, o que é que vai acontecer? O concreto vai rachar. Então, a água está infiltrando, evapora muito rápido, a água não chega na última parcela. Então, a água não vai chegar, porque ela vai se perder no meio do caminho. Então, significa que alguém lá atrás, quando pensou nesses canais de irrigação, não pensou que ele ia secar, que ele ia se quebrar, mas era uma sabedoria, vamos assim dizer, que já se tinha lá na década de 40, de 50, de 60, quando eles foram construídos. Será que não ia perceber que iria ser uma obra temporária? E será que a intenção dela não era que ela fosse temporária? E a quantidade de água que se coloca nas plantações, ela é muito maior do que necessita. Numa área super desértica, super seca, a água ela vai ter sais minerais. Por mais que não seja uma água do mar, ela tem sais minerais. A gente vê a crosta assim, de sal no solo. Em algumas áreas já. Você já não dá mais para produzir. Então, tudo isso já é estudado há muitos anos. Por que permitiram que criassem uma obra que vai ter esses impactos? E que é sabido que vai ter. Então, ele nomeia muito claramente. Nomeia em livros, em artigos menos. Nomeava muito na coluna dominical dele, no Jornal do Comércio. Então, é uma geografia militante. Ele usava a geografia para fazer a forma de análise dele e para denunciar. Então, isso acaba sendo a base para a geografia crítica que a gente vai ter depois. Apesar dele ser muito recriminado, porque descrevia muita paisagem. Mas isso vai mudando ao longo da obra. As pessoas continuam pegando lá a terra, mas ele descrevia a paisagem. Mas naquele momento era necessário para fazer geografia. Então, hoje em dia, menos. Mas naquele momento era necessário pela dependência da nosso aparato tecnológico, de dependência da natureza, e também porque a gente precisava que outras pessoas que não estavam ali pudessem conhecer aquela paisagem e poder relacionar melhor com os problemas e com a história. Mais alguma pergunta? Mas, gente, vamos usufruir da professora que veio de tão longe. Sim. Maria Rita, queria te fazer 2 perguntas. Na verdade, muitas curiosidades vieram à minha cabeça, mas, enfim, depois a gente conversa mais só para esse momento. Queria te perguntar da relação com Paulo Freire, se você sabe, se havia, porque quando você contou a história de que ele ficou furioso com a professora, porque ela tinha que ensinar sobre a história do rio que passava na cidade, e não sobre os afluentes do rio Amazonas, me lembrou muito a pedagogia freiriana, E como eles nasceram, o Freire nasceu em 21, ele em 22, ali, provavelmente conviveram um pouco no contexto do Recife, queria saber se eles tiveram alguma convivência mais próxima. E também, já que você falou da participação do Manuel no planejamento da Sudene, que eu não sabia, mas é óbvio, que ele estava ali, imagina, naquela época, já com uma importância, já com reconhecimento.
Se você pudesse falar um pouquinho da atuação da Sudene hoje, né? Qual que é a importância da Sudene para o desenvolvimento do Nordeste, né? Se você tiver a fim de falar. Aqui no Sul não chegam muitas notícias sobre a Sudene, né? Mas, outro dia até na aula de planejamento regional, a gente estava mostrando para os alunos o edifício da Sudene, né? Quando ele foi concebido, é um edifício gigantesco que hoje está bastante subutilizado. Então, queria saber qual que é o papel da Sudene hoje para o desenvolvimento da região Nordeste. Bom, a relação dele com o Paulo Freire, eu acredito que eles não chegaram a ser amigos, porque a gente conversava muito lá na cátedra, né? Tinha um papel de admiração. Ele botou um livro, que eu não lembro qual foi, para a gente ler, de Paulo Freire. Lembrei agora, não sei o que lá, e extensão. Educação e extensão? Comunicação e extensão, obrigada. Então, comunicação e extensão. Ele colocou lá para a gente ler e debater em determinado momento. Então, tinha uma admiração, mas eles não tinham uma amizade muito próxima, assim, como era o caso público com Gilberto Freire, que as famílias são amigas até hoje, né, com Josué de Castro, que as famílias são amigas até hoje. Gilberto Osório de Andrade, eles eram primos legítimos. Então, era uma família que dominava, tanto é que se fala muito lá, se falava, né? Hoje em dia, a gente não tem nem mais geógrafo no departamento de geografia. Tem poucos, e os que estão acuados. Isso escutei de um colega geógrafo lá da Universidade Federal de Pernambuco. Não posso revelar o nome, mas tem poucos geógrafos, vai se descobrir fácil. Então, o resto é tudo matemático, meteorologista, e assim vai. Então, eles tinham uma relação de respeito, mas não ficaram a ser, não eram amigos afetivamente, até onde eu sei, sabe, Renata? Em relação à Sudene, o prédio da Sudene está bastante sucateado, inclusive se desfazendo de muito material. A cátedra Gilberto Freire, eu tenho lá, o ano não estava na época, mas assim, tem os bolsistas da graduação, do mestrado, do doutorado. E a Sudene estava se desfazendo de toda a sua biblioteca. E a gente foi lá, pegamos bastante livro. E tinha outro mundo de livro que ia se perder. O prédio, é uma obra gigantesca, um prédio belíssimo, mas ele está bem depreciado. E de vez em quando colocam alguma coisa lá. A universidade está, a Federal, que ela é mais próxima, ela é de frente para a Universidade Federal, né? A universidade ela é de frente. A Federal e a Federal Rural, elas são muito próximas. Eu estava até dizendo, não são nem 5 quilômetros de distância uma da outra, é muito perto. Então, a gente está sempre nessa ponte, né, de um lado para o outro. Às vezes eu vou almoçar lá na Federal, o pessoal da Federal vai almoçar. Menos lá na Rural, que tem menos infraestrutura, menos dinheiro também. Então, a gente tem essa questão. E a atuação da Sudene, eu acho que vocês já sabem, ela não pega só o Nordeste. Ela pega a parte de Minas, parte do Espírito Santo, e ela tem seus planos de atuação, que seguem numa perspectiva ainda muito de incentivar o capital a estabelecer empreendimentos. Não mudou muito nesse sentido, como se fosse a instalação das indústrias, elas fossem as responsáveis por serem propulsoras do desenvolvimento. Mas a gente vem sempre com essa pergunta, o desenvolvimento para quem? Porque aí pega e se estabelece uma indústria em área de comunidade quilombola, em área de pescadores. Então, gera uma série de outros problemas sociais, né? Agora começa com a política de desenvolvimento territorial, porque a Sudene ela pensa regionalmente. Como é que a gente vai distribuir aqui a instalação de indústria? Mas a Sudene ela não tem feito esse papel de planejar, né? Ela tem feito esse papel de financiar quem chega com uma proposta de empreendimento, né? Obviamente, com uma quantidade de recursos muito menor do que ali quando ela foi criada na década de 50, não foi 50, 60, e agora ela está com um valor de investimento menor, ela vai agindo sobre demanda, né? Eu acho até que quem foi que acabou de assumir lá na Sudene,
ela ficou um tempo meio que no limbo. E foi algum político da oligarquia local, que eu estou querendo me lembrar quem foi. A filha de alguém. Veja. Não, mas é sempre cargo político. Já há bastante tempo na Sudene. Então, não tem mais essa atuação como planejador. Tem como financiador. Danilo Cabral, ex-governador, não. Ele candidatou-se a governador e aí ficou entre... Ia ser ou Marília Reis, que é da oligarquia, ou Danilo Cabral, que não é de família oligárquica, mas está ligada às famílias que são historicamente da política de Pernambuco, né? Porque Pernambuco, sucessivamente, são de famílias políticas que vão assumindo os cargos públicos, seja do prefeito da cidade, seja do governador do estado. Então, quem ia assumir era Marília Arraes, o nome não é estranho. Vocês lembram que eu falei de Miguel Arraes, que o Manuel Corrêa assumiu a gestão de distribuição e produção de alimentos do GEPA. Pronto, ela é neta do Miguel Arraes. Um dos governadores anteriores era, Eduardo Campos, que faleceu, virou, quando foi candidato a presidente. Então, a gente vai tendo... Essas famílias, elas vão se sucedendo. Nosso prefeito é neto, o prefeito do Recife, de Miguel Arraes também. Está todo mundo na família. Está tudo dominado ainda. A gente não muda essas oligarquias. Então, essas transformações e mudanças que o Manuel Corrêa vai também relatar em alguns artigos. Né? A gente muda o capital, ele migra, o capital da cana-de-açúcar, parte dele migra para o Centro-Sul, se estabelece o complexo portuário e industrial de Suape, mas as famílias que estão no poder, elas são as mesmas. E a classe dominada, ela continua como está, se transforma algumas coisas para a subordinação da força de trabalho, ter menos conflitos, para ela se sentir empoderada de suas atividades, em alguns casos. Mas quando elas se estabelecem em comunidades quilombolas que estão há mais de 100 anos estabelecidas num lugar, como é o caso das áreas que estão diretamente atingidas pelo complexo portuário industrial de Suape, aí se tem uma série de problemas, né? Porque são de conflitos, não é problemas, é de conflitos. Aí o caderno de conflitos vai apontando todos esses conflitos. Né? Então, reforça lá as denúncias de conflito que o Manuel Corrêa ele já traz em muitas de suas obras. Guerra dos Cabanos, acho que eu não botei aqui, né? Mas em várias outras obras. Então, a atuação da Sudene hoje em dia ela é bem precarizada, porque ela não pensa mais num planejamento. Não que o planejamento anterior possibilitasse a diminuição da desigualdade socioeconômica. Nunca possibilitou, pelo contrário, deixou mais severa. E agora ela vai deixar mais severa ainda porque ela não pensa no planejamento. Ela só financia a partir de editais e de projetos. Então, só o capital consegue captar esses recursos. A gente está com esse problema dentro da Sudene. E com o Danilo Cabral na frente, está tudo... A ideia é porque vai permanecer do mesmo jeito. Mais alguma colocação? Acho que a gente vai concluindo, né? E baita aplausos. E eu vou pedir para a Renata, então, finalizar aí com um agradecimento especial. E muito obrigada. Então, gente, para os estudantes da 7ª fase de Geografia de Santa Catarina, nós vamos nos encontrar daqui uns 10 minutos na sala, pode ser? E se alguém quiser já abrindo a sala para mim? Ô, pessoal, rapidinho.